Olá, querido, saudação de paz. Eu quero trazer uma mensagem de esperança para você. Na verdade, o que acontece? Se você conhece alguém que está passando por um processo difícil na vida, se você conhece alguém que tenha perdido sua fé, se você conhece alguém que tenha perdido sua esperança, se você é essa pessoa que talvez tenha até perdido um parente, um familiar por causa da Covid-19 e você está triste, seu coração está aflito, a sua alma está angustiada, talvez essa palavra seja voltado para você. Eu acredito que a palavra de Deus tem endereço certo. E se essa palavra chega ao seu coração, é porque é para você esta palavra. Mateus capítulo 21, estou com a minha Bíblia aqui. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus ele traz uma lição para os discípulos dele extraordinária que eu quero dividir com você. O versículo vai dizendo assim: Jesus, porém respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e isso será feito. Note que Jesus está ensinando os discípulos o princípio da fé. Jesus está ensinando os discípulos a confiar no sobrenatural, a confiar na fé. Uma coisa extremamente importante, Jesus, quando ele vai dizendo, porém respondeu Jesus, em verdade vos digo, se tiverdes fé. Jesus está dizendo assim, se você de fato tiver fé e não duvidardes, ele está mostrando o segredo para os discípulos dele. O segredo não é só ter fé, o segredo é ter fé e não duvidar. Por quê? Porque Jesus ele faz algo extraordinário aqui. Jesus ele está vindo com seus discípulos, ele encontra uma figueira e aquela figueira não tem fruto. Imediatamente Jesus dá uma ordem, ele dá uma ordem e aquela figueira ela seca. A Bíblia diz que seca imediatamente. Então os próprios discípulos ficam abismados. Como é que pode? Como é que isso aconteceu? E Jesus vai ensinar aqueles discípulos a ter fé, dizendo assim, se você de fato tiver fé e não duvidar, aí ele fala, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Querido, preste atenção, você já viu a complexidade, a dificuldade que é você tirar um monte de um lugar? Ele está falando em linguagem figurativa. Ele está querendo que você entenda o poder da oração. Ele quer que você compreenda a dimensão da oração, o que a sua oração pode fazer. Ele está dizendo, através da sua oração, você colocando a sua oração em ação, não duvidando da sua oração, você automaticamente conectou a sua vida espiritual, as suas orações estão conectadas ao trono da glória divina e automaticamente o Criador dos céus, o grande, o pleno, o absoluto, responde os teus clamores. Ele está dizendo sobre coisas extremamente extraordinárias, porque imagine só você transportar um monte de um lugar para o outro. Ele está falando sobre coisas impossíveis. Ele está dizendo coisas impossíveis. Se você não duvidar, as suas orações vão alcançar coisas jamais pensada ou imaginada. Porque você pode imaginar um monte sendo lançado dentro do mar, coisas que jamais pôde passar na mentalidade humana. Ele está dizendo coisas extraordinárias.
Você precisa conhecer. Você precisa automaticamente conhecer o poder da fé. Mas você precisa conhecer o poder do crer, do acreditar, de não duvidar. A dúvida é o retrocesso da fé. A dúvida te paralisa. Agora eu coloco aquelas pessoas, talvez você que tenha perdido um ente querido, talvez você que tenha perdido alguém que você ama, que você goste. Talvez você tenha visto e vivido na pele que você perdeu alguém. Talvez você esteja desesperado, angustiado. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te contar um testemunho rápido em poucas palavras. Um amigo, ele teve uma visão extraordinária e gloriosa. Era um muro altíssimo e grande. E ele escalava aquele muro. E ele escalava e cada vez que ele escalava, maior ficava. Até chegar ao topo daquele muro. Quando ele conseguiu chegar no topo do muro, que ele segurou com as mãozinhas, aquelas mãozinhas segurou no topo. Quando ele consegue segurar, que ele consegue colocar a visão sobre o muro, ele vê um jardim indescritível. Ele vê algo maravilhoso, inefável. Ele não consegue descrever a beleza, a profundidade do esplendor do que ele via. E ele queria ver mais, subir. E o anjo de Deus vai lá e toca nele para ele descer. Ele desce. E quando ele desce, ele acorda. Mas ele conseguiu contemplar coisas que ele nunca havia visto antes. Coisas extraordinárias e belíssimas. Eu quero dizer que o projeto de Deus não termina aqui. Se você é uma dessas pessoas que tem perdido alguém, um ente querido, se você é uma dessas pessoas que está aflito, perturbada, se você é uma dessas pessoas que está angustiada porque perdeu alguém, o projeto de Deus não acaba aqui. O projeto de Deus não termina aqui. Uma criança, quando está no ventre de sua mãe, a vida dela começa não quando ela está sendo gerada, mas começa de fato e de verdade quando ela sai do ventre, ela passa de fato a entender e a conhecer o que é a vida de verdade. Porque enquanto ela está dentro do ventre, ela não sabe o que é a vida. Ela passa a saber o que é a vida quando ela sai de dentro do ventre. Todo ser humano só vai entender o que é a vida quando ele partir dessa vida. Quando esse corpo tombar nessa terra, aí o misterioso vai se revelar. O glorioso, o esplendoroso vai se revelar. Então fique tranquilo. Se está triste, angustiado, os projetos de Deus é muito maior. Ele pode contemplar somente um pedacinho do jardim da glória de Deus. E ele não tem palavras como descrever tal beleza que é. Nada nunca visto na terra de tão esplendoroso, de tão bonito, de tão glorioso o que ele viu. Então tem coisas muito maiores nos aguardando e nos esperando. Você lembra do episódio Jesus dizendo aos seus discípulos: eu estou indo vos preparar um lugar, pois a casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, tem uma morada para o teu ente querido. Tem uma morada especial para você que perdeu o pai, a mãe, o irmão, um amigo. Tem um lugar especial de Deus para essa pessoa. Então fica tranquilo. Para você, eu termino dizendo o que Jesus está falando para os seus discípulos. E tudo o que pedirdes
pedirdes, versículo 22, capítulo 21, versículo 22 de Mateus, e tudo o que pedirdes em oração, tudo o que pedir em oração. Só que ele deixa uma ressalva, crendo. Aí ele está dizendo, crendo, recebereis. Você entendeu? Você entendeu? Tudo que você pedir em oração. Mas não basta só pedir, você precisa crer, você precisa acreditar. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. É o próprio Jesus que está dizendo para os seus discípulos. E tudo o que pedirdes em oração, recebereis. Então fica tranquilo, porque a situação na qual você está atravessando, está vivendo, não vai terminar desse jeito. Isso tudo também é um processo na vida e vai passar. Tudo isso é um processo e vai melhorar. As coisas vão ser transformadas ao seu favor. As suas orações vão chegar ao trono da glória de Deus. Sabe o que acontece quando você dobra o joelho? Você conecta as suas orações. As suas orações chegam ao trono da glória de Deus. E tudo que é ligado na terra, a Bíblia diz, tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Dobrou o joelho, começou a orar, a sua oração automaticamente é ligado na terra. Ligou na terra, ligou no mundo espiritual. Agora, para que Deus possa responder, as minhas orações, eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo falou no meu coração agora, nesse momento. Muitas pessoas que oram e muitas vezes não recebem, e Deus está ouvindo e não responde. Querido, há situações da nossa vida que Deus permite a gente passar para que nós venhamos aprender. E eu quero dividir algo com você. Resolva tudo que está em pendência contigo na sua vida, para que as suas orações não sejam interrompidas no mundo espiritual. Se você tem pendências, resolva essas pendências. Mágoas, rancores, falta de perdão. Liberar perdão. Libere perdão. Libere. Esteja com o coração limpo, com a sua mente limpa. Assim é o toque. Assim é o toque mais rápido. Assim você consegue tocar a essência divina de um Deus divino. Assim você consegue tocar a excelência de Deus ao teu favor. Você está entendendo? Você está compreendendo? Então descansa teu coração, porque Deus permanece no controle de todas as coisas. E Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua caminhada. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, as aflições da tua alma, o gemido da tua alma, a tua alegria e as tuas tristezas. Deus conhece cada fio de cabelo da tua cabeça. Deus conhece cada osso do teu corpo. Deus conhece o teu respirar. Ele conhece os teus segredos mais íntimos. E mesmo assim, a misericórdia de Deus tem te alcançado. Então, descansa teu coração, porque Deus permanece no controle da tua vida. Recebe a bênção de Deus aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz de espírito. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe.